Nós vamos começar. Cada uma vai dizer o seu nome e a cidade que é. Algumas irmãs estão aqui pela primeira vez e acho que é uma forma de nós nos aproximarmos um pouquinho, né? Adelina de Sobradinho. Evanir, Rondonópolis, Mato Grosso. Esther, Belo Horizonte. Renata, Tatuí, São Paulo, interior. Eulina, Águas Formosas, Minas Gerais. Sulamita, Cuiabá, Mato Grosso. Zilma, Rio Branco, Acre. Luciene Pontes Lacerda, Mato Grosso. Valéria, Salvador. Agnete, Fortaleza, Ceará. Flávia Santana de Parnaíba, São Paulo. Marie Limeira. Dulce do Rio. Maria Dirce de Vinhedo, São Paulo. Ilka de Timóteo. Dirce de São Paulo. Adriana Roças Novas. Edneia Promissão, São Paulo. Vandenir Birigui, São Paulo. Jussara de Catanduva. Cláudia de Tatuí. Rita Lins. Emico de Lins, São Paulo. Pérola, Belo Horizonte. Gleide Orfim, sul de Minas. Karina, Itabuna, Bahia. Cidinha, Caraguatatuba, São Paulo. Marisa, Londrina, Paraná. Silvana, Belo Horizonte. Fane, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Cândida, Belo Horizonte. Dalvina de Cuiabá, Mato Grosso. E nós estamos todas aqui por uma única razão, porque amamos o Senhor Jesus. E assim como o Senhor Jesus nos traz de todos os lugares para compartilharmos a palavra, Ele muda em nós tudo aquilo que precisa ser mudado. Eu gostaria de iniciar agora pedindo que uma de vocês, aquela que quiser, leia para nós 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7. E queria pedir que vocês prestassem atenção ao que o Espírito vai falar em seu coração nesse momento. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, não é? Amém. Obrigada, minha irmã. Eu gostaria de ver com vocês essa expressão que nós temos aí. De maneira que, ou seja, está concluindo, de maneira que, em razão do que foi dito, nenhum dom vos falta. Nenhum dom vos falta. Quando Jesus disse está consumado, significa que nenhum dom falta para nenhuma pessoa que aceita o Senhor Jesus. Dons, que no inglês é gifts, né? Significa presentes. São presentes, são dons, são coisas doadas a nós. E o Senhor nos doa paciência, perseverança, autodomínio, amor,
fé, longanimidade. E muitas vezes, em situações de dificuldade, quando nós nos sentimos muito pequenas, é preciso lembrar que nenhum dom nos falta. Não te falta nada, minha irmã. Nada falta para você. Mesmo quando o seu filho dorme na rua e você não sabe onde ele está. Mesmo quando o seu filho chega em casa com cheiro de bebida alcoólica, nenhum dom te falta para aquele momento. Mesmo quando o seu marido não te honra publicamente, nenhum dom te falta, minha irmã. Porque Jesus já te deu todos os dons. Todos nós temos muitas dificuldades. Porque somos pequenos, somos limitados. Mas em Cristo Jesus, nenhum dom nos falta. Vocês vieram de diferentes lugares do Brasil, passaram por diferentes dificuldades para chegarem até aqui. E às vezes você pode pensar assim, poxa, mas é só isso que a Glória tem para me dizer, eu vim de tão longe. É só isso, minha irmã, porque isso é tudo. Nenhum dom vos falta. E, ultimamente, eu tenho compartilhado isso muito de perto com a minha irmã Adelina, porque nos falamos muito pela internet. Eu tenho percebido de uma forma muito forte uma dificuldade enorme na vida dos casais no Brasil, que é o relacionamento sexual. E há bastante tempo que eu tenho pensado nesse momento aqui. E eu tenho certeza que é isso que eu devo compartilhar com vocês. Porque é muito sério. O relacionamento sexual é absolutamente necessário para que a gente seja uma só carne com o marido. Não é uma brincadeirinha que você vai fazer apenas quando te der vontade. Não. E não é servir ao marido no sentido de se humilhar, como muitas pensam. E eu sei que algumas de vocês ainda pensam assim. Não, minha irmã. Sexo tem que dar prazer, tem que ser agradável. Você deve cultivar o relacionamento sexual com seu marido, para que ele seja cada vez melhor. É dom dado por Deus. Não lhe falta esse dom de gostar de sexo. Estamos numa época em que as faltas que porventura existam são muito facilmente supridas pelos comportamentos do mundo. Eu tenho ouvido das minhas irmãs às vezes até jovens ainda, que dizem, irmã, o que eu faço? O meu marido não comparece mais ao leito. Não é que a culpa seja desse ou daquele, mas é preciso cuidar para que não chegue a isso. Está sendo disseminado um espírito de homossexualismo que tem contaminado muitos irmãos. Eles têm negligenciado as suas mulheres e se relacionado com homens. E as irmãs ficam expostas à prostituição, porque adultério é prostituição. Isso é muito sério. Não fomos criados para isso. Nós temos o Senhor
dentro de nós, na pessoa do Santo Espírito. É preciso cuidar para ser exatamente aquilo que o seu marido precisa que você seja, uma companheira em todos os momentos. É preciso se cuidar. Nós estamos aqui e o físico atrai muito, é muito forte no relacionamento sexual. É preciso se cuidar. É preciso estar com aparência agradável, ter cheiro agradável que atrai, assim como é preciso ter palavras agradáveis. E para que você tenha um relacionamento sadio, que não precise ficar buscando novidades e mais novidades e entrando em caminhos que não são os caminhos do Senhor e depois sofrendo com a autocondenação. É preciso que o seu corpo seja respeitado por você. Ele é templo do Espírito Santo. E não nos falta dom algum. Nós vamos continuar um pouco. Por favor, irmã Valéria. Continuamos no mesmo livro, Coríntios, 1 Coríntios 5, agora, capítulo 5, versículos de 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Duas palavrinhas, sinceridade e verdade. Vamos deixar os hábitos velhos, os velhos pensamentos, as velhas amarras e vamos ser livres em Cristo Jesus com sinceridade e verdade. Isso é que deve nortear o nosso comportamento. Só a palavra de Deus é que pode nos orientar e nos dar o parâmetro para a nossa vida, com a nossa família. Isso faz parte do ser companheira, ser ajudadora. E uma ajudadora idônea. A uma ajudadora idônea cabe ter sabedoria em todo momento. Todo momento. Eu recebi um telefonema há algum tempo. Não tem muito tempo. E a irmã me disse, olha, eu queria só falar com alguém, mas o Espírito Santo já me orientou. E eu vivo com esse meu marido há 27 anos e tenho 2 filhos adultos. Ele é solteiro, também sou, mas ele nunca falou em casar no civil. E eu orei. E o Espírito Santo me disse que eu interrompesse o relacionamento sexual com ele. E eu fiz isso. E me disse que era o Espírito Santo que havia orientado. Claro que não é. O Espírito Santo não separa marido e mulher. E eu fiquei naquele momento pensando, o que eu vou falar para ela, né? E eu então perguntei, filha, o que esse homem é seu? Marido. Você tem certeza? Tenho. Eu falei, agora a segunda pergunta, o seu comportamento é de esposa? Não, irmã, não é.
Então você já respondeu o que você queria saber. Sexo não pode ser armadilha para controlar o homem, não, minhas irmãs. Nem para tomar dinheiro dele. Quer um pouco mais de dinheiro? Quer uma joia nova, uma roupa nova? Manipula sexualmente o marido. Não, isso não é um comportamento de uma mulher cristã. O momento do sexo é o momento em que você está mais próxima do seu marido, onde vocês se entregam inteiros. E para que o relacionamento sexual seja bom, é preciso você cuidar de você toda, da sua aparência, da sua boca. Ah, meu marido... Não, seu marido não tem problema nenhum. O problema é você, que ainda reclama do seu marido para todo mundo. O problema é você, quando diante de outras pessoas afronta seu marido. Ah, eu tenho que engolir tudo que ele fala. Jesus engoliu muito mais. Você não é de Jesus? Fica calada. A mulher ganha o marido sem palavra alguma. Ah, mas eu penso assim, a minha maneira de pensar é essa, é diferente. Para quê, filha? Casamento não é arena. Não é lugar de luta. Você não tem que disputar com seu marido quem manda mais, quem manda menos. Você é uma mulher cristã. E se você é uma mulher cristã, você sabe dentro de você que a cabeça do casal é ele. É muito feio, inclusive, a gente assistir uma irmã fazer isso. Eu sei que hoje a gente é educada para ser igual, não é? Disputar igual, ganhar dinheiro do mesmo jeito. Não tem nada errado, você pode trabalhar, ganhar seu dinheiro, mas respeite o seu marido. Quanto mais você respeita o seu marido, mais você cresce como esposa e como pessoa, porque ele vai confiar muito mais em você. E ele sabe, quando você o respeita, ele sabe que pode confiar em você e vai te honrar muito mais. Continuando. Sim? Eu queria passar a oportunidade para uma outra. Se alguém quiser ler, quem gostaria para nós? Romanos 6, capítulo... Eu acho que é Romanos, deixa eu ver aqui. É assim, é 6, capítulo 6, versículos 11 e 12. Não, até 14. Até 14. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você é livre, você está debaixo da graça. Mas a graça somente cobre a sua vida se você vive na palavra. Se você tem coragem e força para obedecer a palavra, para ser ajudadora, para ser paciente, para fazer bem ao seu marido
todos os momentos da sua vida. Não é só uma vez por dia, ou de vez em quando. Ou esquecer do seu compromisso quando você está irritada. Você sabe por quê? Porque nenhum dom nos falta. Nenhum. Então, podemos exercitar e aprimorar a paciência, a perseverança, o domínio próprio, que começa principalmente pelo domínio do que nós falamos. Deixar de ser intempestivas no falar. Não vamos falar qualquer coisa. Pensa antes de falar. Considera aquilo à luz do que você tem procurado viver em Cristo Jesus. Mais uma passagem. 1 Coríntios 6, 18. É logo adiante, Silvana. É uma consequência do que nós lemos até agora, né? Mesmo capítulo, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E o que é imoralidade em relação ao seu corpo? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito, né, irmã Delia? Né, irmã Dalvina? Eu sei que você também. Irmã, o que pode, o que não pode? É muito comum as irmãs perguntarem. Você tem dentro de você o árbitro, a paz. Se a sua paz fugir, não faça, para depois não entrar na autocondenação. Você está diretamente ligada ao seu Pai do céu, através do Santo Espírito e da palavra. Você não precisa que ninguém te fale, isso pode, aquilo não pode. Você tem dom, não lhe falta dom algum para saber o que pode e o que não pode. Você tem a paz dentro de você. Não perca a paz interior por nada, nada. Mas considere apenas você. Não se preocupe com as outras pessoas. Não julgue. Porque o Senhor trata com cada pessoa diretamente. O Senhor não precisa falar da irmã Glória com a irmã Dalvina, nem da irmã Dalvina com a irmã Glória. Ele fala da irmã Dalvina com a irmã Dalvina. E ele fala com a Glória diretamente da Glória. Porque ele tem acesso ao nosso espírito. E o seu relacionamento íntimo com seu marido é algo que só diz respeito a você e ele, e a mais ninguém. O seu Deus apenas. Às vezes a gente conversa e, vamos dizer assim, compartilha um trecho da palavra que pode orientar, né? Mas nosso relacionamento íntimo é absolutamente restrito à esposa e ao marido. Não precisa aí ficar atrás de ninguém contando nada. Isso é falta de sabedoria. Faz aquilo que o Senhor recomenda, Mateus 6,6, entra para o quarto, fecha a porta e conversa com seu Pai do céu, que Ele te dá a resposta. E tenha certeza, se for algo que está te constrangendo, você vai dizer a seu marido e ele vai entender, porque o Senhor te assiste. Você vai saber falar, como falar, a hora de falar. Mas não se deixe constranger, porque isso não é bom nem para você e nem para ele. Em nenhum sentido. São dois pontos que trazem bastante problema na vida do casal. É o relacionamento sexual e o relacionamento em torno do dinheiro.
Tem sempre um que quer gastar e o outro que quer poupar, quer guardar. Não é mesmo? Em geral, os homens falam que as mulheres gastam muito, mas hoje a coisa está tão assim invertida que eu conheço centenas de irmãs que estão sustentando os maridos, e aí é o contrário, é a mulher que vigia o que o marido gasta. Olha, cuidado, você está fazendo muita dívida. É preciso entrar num acordo em relação a essas diferenças. Claramente, com sinceridade e verdade, como a palavra acabou de nos dizer aqui. E da mesma forma que você é tocada quando o seu marido fala com você, olha, assim não está legal, você está passando a mão na cabeça aí do nosso filho, ele já está, a asinha está crescendo muito, daqui a pouco a gente perde o controle. Da mesma forma, você também pode falar, olha, filho, isso assim, assim, será que assim, assim não seria melhor? É preciso buscar sempre o acordo. Nunca a diferença. Nós nos casamos pelo que há em nós que atrai um ao outro, não pelo que separa. Ah, mas eu penso é assim. Não, não é isso que deve ser realçado no casamento. O que deve ser realçado no casamento é aquilo que você tem em comum com a pessoa. Não o que, porventura, haja uma discordância. Porque em cima de discordância não se constrói nada. Não é verdade? Continuando, minhas irmãs. Efésios 5, de 22 a 24. Essa é a mulher que ajuda o seu marido, que é realmente ajudadora. Vamos ver o que diz aí. Efésios 5, versículo 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Outra palavrinha, né? Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher. Não, só até aí, filho. Os maridos não estão aqui, o Senhor cuida deles, né? Há uma expressão aí que me chamou muita atenção quando eu estava pensando no que eu ia conversar com vocês. Salvador do corpo. Está falando de Jesus, né? Jesus é o Salvador do corpo, que é a igreja. E o seu marido é o Salvador do seu corpo físico. Só a ele o seu corpo deve ser mostrado. Só a ele o seu corpo deve dar prazer e carinho. Por isso é que é preciso acabar com as dores de cabeça, com sono, né? É um compromisso que você tem com a palavra. É ser a melhor esposa que o seu marido pode ter. Eu sei que nós aqui não temos, assim, nenhum constrangimento com a palavra submissão, né? Nós já nos acostumamos a falar isso aqui nas nossas reuniões, todas nós, né? Temos nos acostumado. Submissão não é uma palavra feia e nem negativa. Jesus se submeteu para que a redenção se efetivasse. Por que nós não podemos nos submeter? Se você é cristã, você se submete aos princípios de Cristo. Só assim você é cristã. E o seu marido também. Quando ele honra você, quando ele supre você do que você precisa, ele está honrando o compromisso dele com Jesus.
quando Ele te dá um presente, quando Ele traz da rua uma fruta para te agradar, quando Ele te leva para passear, quando Ele concorda que você venha aqui mesmo sem Ele, né, irmã Zilma? Ele está te honrando, não é, irmã Adelina? É, irmã Cândida? Os maridos gostam que elas venham aqui, mesmo eles não vindo, como muitas de vocês. Por quê? Porque aqui é diferente? Não. Porque aqui nós estimulamos vocês a dar valor cada vez maior à palavra de Deus. Porque a vitória é certa, inclusive com seus maridos. Eu não me esqueço do irmão Gilberto com a irmã Adelina, ela querendo vir, e ele falou, não vai dar. E ela disse, não, mas não tem problema, filho, eu fico em comunhão com eles em espírito. É uma palavra de sabedoria. Sabe qual foi o resultado? Ele saiu para viajar e telefonou para ela logo de manhã, filha, compra a passagem, vai. Porque tem uma vozinha dentro de mim que fala, deixa ela ir, o que que tem? Já era o Espírito Santo falando com ele. E nós sabemos que os nossos maridos não gostam muito que a gente viaje sem eles, né? Nenhum homem gosta. Mas o Espírito Santo mostra para eles o resultado daquilo na sua vida. E a gente vai aprendendo todo dia. Mais um pouquinho. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha o que acontece, é muito sério. Então vamos repetindo as palavras aí, Marisa. Amar ao marido e aos filhos, depois. A serem sensatas. Serem sensatas. Honestas. Honestas. Boas donas de casa. Boas donas de casa. Bondosas. Bondosas. Sujeitas ao marido. Sujeitas ao marido. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Pesado esse final, né? Eu conheço uma menina que ela falava comigo assim, ela veio me contar, falou, irmã, eu fazia o seguinte, todo mês meu marido me dava o dinheiro para a feira e eu tirava um pouquinho do dinheiro, que eu gostava de ter sempre uma coisinha para uma eventualidade e tal. Aquilo começou a me incomodar. Aí eu falei com ele, falei, filho, sabe o que eu faço? Toda vez que você me dá no mês, eu tiro um pouquinho, por exemplo, eu vou comprar, às vezes um mês eu compro mais iogurte, outras vezes eu compro menos, e às vezes eu consigo uma promoção e eu vou guardando esse dinheirinho. Mas eu queria te falar. Ele falou, filho, por que você não falou? Eu tinha te dado muito mais. A gente, às vezes, limita as coisas. Não é? Às vezes a gente não tem a devida percepção de que o marido da gente, quando ele tem temor de Deus, não é, irmã Gleice? Ele é generoso, ele aprende a ser generoso como o Pai do céu é generoso. Ele vai aprendendo e vai se tornando cada vez mais generoso, sem precisar de subterfúgio, nem nada escondido. Isso é maravilhoso, porque a palavra realmente funciona. E por que diz aí para que a palavra não seja infamada? Porque você está agindo fora da palavra. Se tem coisa escondida, por que esconder? Só se esconde aquilo que não é bom. O que é bom tem que aparecer, né? O que não é bom é que precisa ser escondido. Mais um.
Efésios 5, 3. Capítulo 5, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Como convém a santos. Observem que a impudicícia está no mesmo nível de cobiça. Cobiça não é só de dinheiro, não. É de ter o mesmo poder de mando do marido, por exemplo. Ah, meu marido não sai nada, eu se eu tomar a frente, ele não, lógico que ele não faz nada, você não deixa. E eu estou falando isso de cadeira porque eu era assim. Eu mandava, desmandava, fazia o que eu bem queria. Por quê? Porque eu trabalhava. Quando ele me conheceu, eu já trabalhava. Eu ganhava muito bem. E eu pensava assim, eu vou ser submissa para quê? Eu achava que submissão era eu chegar, como eu vi algumas irmãs fazerem, chegar e entregar o dinheiro para ele e falar, você gasta do jeito que você quiser. Planeja aí. Submissão não é isso, não. É de espírito. É você ser submisso porque você quer ser. Não é uma coisa concreta que você pega. É uma atitude interior. Então, eu achava que aquilo não tinha nada a ver, porque eu ganhava muito bem, e eu gastava, o dinheiro era meu, eu gastava do jeito que eu queria, né? Problema meu, era eu que ganhava. Mas eu comecei a entender que não era isso, não. E que quando eu mudava a minha atitude, ele me honrava mais. E eu vou dizer para vocês, não foi fácil não, viu? Não foi fácil não, mas eu aprendi. E quando eu recebi a herança do meu pai, recebi terra, essas coisas, eu vendi tudo. E o meu irmão veio trazer, porque ele que vendeu para mim, né? Meu irmão veio trazer o pagamento, e eu apanhei o cheque, botei o nome do meu marido, entreguei para o meu marido na vista do meu irmão. Meu irmão regalou um olho desse tamanho. E acho que ele pensou assim, Goya ficou doida, né? Porque eu fiz isso, porque eu precisava fazer isso para mim. Para mim. Não era para o meu irmão. Meu irmão não tinha nada com isso, o dinheiro era meu, né? Mas era para mim. Eu precisava mostrar para a minha família que eu tinha realmente saído de casa. E que o meu comportamento necessariamente não precisava ser igual ao deles. Porque quando você se casa é assim, você não tem que fazer o que seu pai e sua mãe fizeram, não. Se você quiser achar conveniente, sim, mas se você achar que o comportamento correto é outro, você e seu marido, você vai fazer outro comportamento. E a minha casa é absolutamente o oposto do que era na casa dos meus pais, porque eles não conheciam a palavra. Então, para mim, realmente foi necessário fazer aquilo, entregar para ele, assim, ó, na mão dele, na vista dos meus 2 irmãos mais velhos. Aliás, o mais velho e o mais novo. E muita coisa mudou depois que eu tive coragem para fazer isso. Né? Essa é a coragem que a palavra fala, A palavra diz, como é que Deus falou com Josué? Ser forte e corajoso, para quê? Fazer conforme está escrito no livro dessa lei. Opa! Você tem que ser corajosa, não é para brigar, não, é para obedecer a palavra de Deus, não importa o que os outros pensem. Né? Essa que é a coragem que nós precisamos. Amém? Amém, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Repete o final aí, Marisa, por favor. Um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Somente um espírito manso atinge a tranquilidade. O espírito que não é manso, ele pode até segurar um pouquinho. O espírito que não é manso, ele pode até segurar, mas depois ele explode.
manso. Ele é tranquilo e continua tranquilo. Não importa o que está acontecendo. Não é verdade? Que é de grande valor diante de Deus. Por que será que um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus? Aquietai-vos e sabei, experimentareis que eu sou Deus. Se você tem o espírito manso, você ouve muito mais o Espírito Santo e você sabe como conduzir as coisas. Então, Deus é Deus em sua vida. Ele se efetiva como Deus cada vez mais em toda situação. E nós passamos por situações bem complicadas todas, né? Precisamos dele em todo momento. Mais um. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. O que é provocar a ira do filho? É deixar o filho tomar conta? Não. A gente vai se omitir em relação ao filho? Não. Mas não provocar a ira do filho é você respeitar seu filho. Seu filho é diferente de você, tem direito de pensar diferente de você e de agir diferente de você. Enquanto ele é pequeno, você o instrui e coloca os limites. Depois que ele se torna adulto, você não põe mais os limites. Você louva a Deus para que ele se lembre sempre dos limites que você ensinou para ele antes. E Deus te honra. Mas é preciso parar com aquela atitude para a qual todas nós temos tendência a ficar repetindo, tratando o filho como criancinha demais, pequenininho demais. O menino cresce e fica beijinho de papai, beijinho de mamãe. Ah, que isso? Deixa seu filho andar com as próprias pernas. Há o momento do carinho, mas não precisa ser em público. Constrange o filho. E é assim que eles aprendem. Se você provoca a ira do filho, o que acontece? Ele te desrespeita. Ele te desrespeita. Não se exponha a uma situação dessas. Se o seu filho vai fazer, você sabe que ele vai fazer alguma coisa que você não acha legal, ore para que Deus crie oportunidade para você falar com ele, quando ele já é adulto, né? Ó, filho, assim não é muito legal, pode dar isso, aquilo, outro, mas você é quem sabe. Mesmo porque você não pode impedi-lo, se ele quiser fazer, ele vai fazer mesmo, né? Mas tenha com seu filho um relacionamento de respeito. Porque em qualquer situação, em qualquer época da vida dele, ele vai respeitar você e vai respeitar a sua opinião em relação a tudo. E se você não ensinou quando ele era pequeno, porque você não sabia, você tem quem toma conta também. Não tem essa história de que eu não sabia, meu filho está perdido. Não está, não. Porque é eu e a minha casa. E se eu já fui para Jesus, o resto está garantido. Porque Deus não deixa nada pela metade. A promessa é eu e a minha casa. Eu primeiro. A minha casa vem logo depois. Às vezes eu não estou nem vendo, ela já veio. Eu não enxerguei ainda. E como ter cada vez mais consciência, mais certeza de que nós já temos todos os dons.
buscando a Deus a cada momento da sua vida. Para Deus não existe problema pequeno, problema médio e problema grande. Não tem isso, não. É tudo do mesmo tamanho. Assim como uma criança ainda pequena, você ensina para ela: filho, você está com uma dor de cabeça, você está com febre? Vamos orar aqui, que o Senhor te cura. Também com o grande. Você fala: olha, a oração tem poder. Experimenta, filho. Experimenta. Hoje até a gente vê nessas revistas aí, estudos e mais estudos que falam do poder da oração, poder curativo da oração, né? Há hospitais que têm pessoas que oram. Então não é nada, vamos dizer assim, fantasioso, não, né? Já existe mesmo na imprensa comum, textos que testificam disso. A diligência, o estar orando e vigiando, não é só orar nem só vigiar. É orar e vigiar sem cessar. Sem cessar. Você vai ficar preocupada? Não. Você estando em comunhão com o Senhor, sempre procurando o Senhor para toda dificuldade, você vai tendo paz cada vez maior. Isso vai solidificando dentro do seu coração, vai ficando ali na tábua do seu coração. Você vai enxergando as situações irem se resolvendo sem nenhuma dificuldade. O que eu queria mesmo hoje era isso, incentivar vocês. Não importa o tamanho do problema que você tem, importa o tamanho do Deus que você tem. Lembre-se sempre disso, não tem nada maior do que o seu Deus, não tem nada, nem problema, nem dificuldade, que sequer tenha o tamanho do seu Deus. O seu Deus é muito maior, infinitamente maior. E é só isso que importa. É o tamanho do seu Deus na sua vida. Você é sempre pequenininha, cada vez menorzinha. E Jesus crescendo mais e mais e mais. Converse um pouquinho conosco, irmã Adelina. O que você... Boa tarde, amadas. Que os benefícios da graça superabundem em cada um de vós e em todas as suas famílias. Uma das coisas que o Espírito Santo vai tratando no nosso coração, essa liberdade que Cristo nos libertou, é não receber condenação. Deus me deu graça. Passei mais ou menos um mês, ele me lembrando Romanos 8. E a cada instante ele clareava mais que a nossa vida está... Nós morremos e nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Eu não sei se acontece com você ou se aconteceu, mas a gente nasce de novo, a vida de Jesus está em nós, e insistentemente as nossas emoções, os nossos pensamentos são invadidos, às vezes, com condenação, com culpa. O adversário vem trazer lembrança da vida anterior, sempre. Uma coisa ali, outra. E, às vezes, até coisa momentânea. Eu compartilhando com as irmãs,
Mas eu não queria fazer daquela forma. Quando eu pensei, eu já explodi. Eu já ultrapassei meu marido. Ou eu já ultrapassei Deus. Assim, algumas expressões assim. Mas eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Ele tem nos ensinado que Ele é longânimo. Como disse Glória, os dons se manifestam, né? Ele é paciente. Ele é misericordioso, ele é compassivo. E assim como a dificuldade de condenar-se, também de condenar o nosso companheiro, né? Ou filhos, ou pessoas que você convive, seja que situação for. Mas à medida que a gente vai compreendendo o tamanho perdão de Jesus na nossa vida, a gente vai ficando livre, né, destas investidas. E o que Deus tem me ensinado é me comportar, porque cada um Deus trata pessoal, né, é individual. É nas situações que há vacilo no meu íntimo, eu digo, Jesus, eu errei. Eu reconheço que eu errei. Mas que bom, Jesus, que eu não preciso mais me culpar de nada. A partir desse instante que o Senhor me fez lembrado, usa até os lábios do meu marido ou de outra pessoa. Pai, me justifica no coração dele. Porque foi o Senhor que me justificou de todos os meus erros. Ontem, hoje, amanhã. Eternamente o Senhor é a justiça nossa. Eu te agradeço por me justificar no coração. E eu vejo isso manifesto em pouco tempo. E ainda digo, Senhor, me dê uma oportunidade. Me dê uma oportunidade. Eu agi errado. Ele trouxe arrependimento ao meu coração. Então, eu te agradeço por me dar uma oportunidade. Uma outra oportunidade. E na simplicidade, Ele me dá outra oportunidade. E ainda eu digo, Senhor, me faz lembrado. Porque para eu não passar batido de novo. Não repetir de outra forma. E Ele vai nos conduzindo de glória em glória, né? Nos ensinando a cada passo. Eu só sei que Ele é bom. E o termômetro de o tanto que a gente está deixando que essa brancura dele, a vida dele seja manifesta em nós, são aqueles que estão em torno de nós. Aquele que está próximo de nós. Como eles estão nos vendo, como nós estamos sendo para eles, este é o termômetro que a gente precisa ir mais para Deus. E essa condição maravilhosa. Quantas vezes eu me pego agradecendo ao Senhor, Senhor, eu te agradeço por me dar desejo pelo meu marido, prazer nele. Os meus órgãos, os meus olhos, o meu corpo, como canta Cantares, né? A ele pertence. E o corpo do meu marido é meu corpo. E o meu corpo é corpo do meu marido. E Deus é fiel. Como Ele manifesta? Não posso negar essa glória dele. Que você sabe. Você tem experimentado. Às vezes, a gente chama coisa grande, né? Que você foi para o Pai e Ele resolveu. E às vezes a gente se engancha por muito tempo
com algo que Ele quer também suprir. Ele não quer, Deus não tem prazer, não tem má vontade em nada para conosco. Ele tem todo o prazer de suprir-nos cada uma das nossas necessidades. Esses dias, o pai estava me assistindo em umas fraquezas e ele mostrou no meu coração que o que não tinha mais dele é porque não conhecia ele. Que quanto mais conhecemos a Deus, nosso Pai, nada nos falta. E verdadeiramente nada nos falta. E que Ele nos ajude a gente tirar os limites. Deixar que Ele reine. Ele quer. Ele é quem tem prazer de restaurar nós e toda a nossa casa. Ele tem prazer nisso. Ele tem. O que Ele quer é que a gente solte. Eu estava compartilhando com as irmãs que às vezes as pessoas, alguma pessoa, uma ministração ela está sendo repetida, ou isso aqui já falou novamente. O que vem no meu coração, que o Pai me dá entendimento, irmão, é que se algo está sendo repetido, eu ainda não consegui exercitar e está livre. Se o Espírito está trazendo, eu ainda necessito. E essa palavra torna nova. Até. A paciência de Deus é tão gloriosa, é como o conta-gota. Vai molhando, como diz, né? A água mole em pedra dura, bate até que fura. Então vai chegar um momento que um vê primeiro, outro vê depois, outro vê mais adiante, mas vai chegar um momento, porque Deus sabe aonde Ele está investindo. Ele conhece o homem. O homem, que eu digo o homem, o ser humano, as que Ele formou para amá-lo, servi-lo. Ele conhece. E a gente olha para o nosso filho, olha para o nosso amado, nosso uma só carne, e vê impossibilidade e cria resistência às vezes, por causa das atitudes naturais. Mede com as medidas do que somos capazes. Mas quando a gente solta, eu falar soltar aqui, irmão, só Jesus sabe. Soltar para deixar Deus ser Deus, funciona. E cada coisa que você sabe aí no seu íntimo que está doloroso de soltar, eu digo, como temos provado deste amor de Jesus, Ele funciona. Ele tem prazer de trazer toda aquela condição restaurada, tudo, em favor daquele que nele confia. Se a gente tirar as nossas mãos, com certeza, Deus faz. Deus faz mesmo. Ele traz à existência as coisas que não existem. É que o homem desanima quando ele vê com esses olhos naturais. Mas quando a gente fica dentro do nosso coração, ouvindo Deus e vendo segundo a palavra, não demora, Ele manifesta. Ele quer que a gente ame aqueles que são difíceis,
com compaixão. Como Ele nos amou, Ele traz. Ele traz, Ele é fiel. E quanto mais houver paz dentro do nosso coração, quanto mais houver paz no nosso coração, aquelas pessoas que a gente quer ver mudada, ela recebe dessa paz que está em nós. É verdade? Você já percebeu que quando você está inquieto, aquela outra pessoa está mais ainda? Quando você vê que aquela inquietude você não tem como resolver e corre para Deus. E vai ficando mais quieto. Aquela coisa está alto demais, está num tamanho que você não alcança mais, e você vai para Deus. E você vai mais para Deus. E você vai ficar mais pertinho de Deus. E você vai se chegando mais ao Pai, vai se fortificando na fé, vai ficando mais perto dele, vai aquietando mais o seu íntimo, e aquilo vai ficar menor. E vai ficar menor até sumir. E ficar lindo como Deus fez para você. O melhor Ele tem para você nessa terra. Que Ele nos ajude a amar aquele que dá trabalho como Cristo nos amou. Porque Ele dá conta. Até de nós que damos trabalho a Ele. E as pessoas que nos amam e convive conosco, eles querem Deus. Eles querem Deus. Mas a luz não faz barulho nem alarde. Ela só manifesta a luz. E você vai ver a diferença a cada dia. Não é da noite para o dia. É ficar perto de Deus. Ele é competente o suficiente para nos ensinar, nos assistir, quando não sabemos lidar com cada situação. E vai nos conduzindo de glória em glória. Agradeça a Deus. Em nome de Jesus. Obrigada, irmã Adelina. Mas a irmã Adelina estava falando ali de, às vezes, a gente achar que está repetindo, que está chato uma vez. Eu ia conversar com vocês aqui, mas eu não sei o que eu vou conversar com as irmãs. E fui trabalhar. De repente, lá dentro de mim, o Espírito Santo falou assim, bem mansinho. 1 Coríntios 7. E eu falei, de novo? As irmãs vão falar, mas não é possível que a irmã Glória não lê a Bíblia, só lê 1 Coríntios 7, né? Passou. A meia hora, o Espírito Santo tornou a falar, 1 Coríntios 7. Falei, novamente? E pensei assim, eu já sei 1 Coríntios 7 de có e salteado. Ele então me perguntou, e você pratica de có e salteado? Falei, perdão, senhor. Era para mim, né? Não era para as irmãs. É claro, quando ele fala com a gente, é para a gente primeiro. Aquilo pode até servir para outro. Mas você vê que facilmente a gente entra na insensatez de achar que sabe. Eu já sei isso de có e salteado, sim, mas você não pratica tudo. Trate de melhorar a Glória. Na verdade, ele estava dizendo era isso, né? Fica esperta. Não é? Irmã Dalvina, por favor. Mas é isso aí que a Glória diz. A gente nunca sabe tudo mesmo. A gente vai aprendendo, é passo a passo. E nós só podemos falar daquilo que nós já temos vida dele para nós, né? Pela palavra. E quando lá longe eu estava separando e que eu conheci essa palavra, foi a minha total salvação, né? Primeiro do nosso espírito, né? Depois da nossa alma, depois do nosso corpo. E é com muita alegria que eu recebi a verdade do Senhor na minha vida, e muita seriedade também, com temor.
E quando Deus disse que o que ele havia unido, o homem não separava, eu, no meu coração, já estava separado do meu marido. Mas quando veio a verdade, a mentira teve que sair. E ocupou meu coração a verdade, a vida de Deus para mim. E eu comecei a dizer, Senhor, obrigada porque o que o Senhor uniu, eu não vou separar. Meu marido não vai separar. Ninguém pode separar, Senhor. Eu louvo o teu nome no meu lar abençoado. Meu lar livre, Jesus. E hoje eu testemunho dessa verdade no meu casamento. O meu corpo, Deus salvou, porque eu li na verdade de Deus que verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Eu tinha aquela doença, né, do sexo, que não tinha prazer. Não tinha. Eu era doente. Mas eu não aceitei quando eu descobri essa verdade que promove a vida de Deus em mim. Eu sou sarado. Os meus órgãos bendizem o teu nome, Senhor. E eu e o meu marido somos unidos pelo Senhor. E eu tenho meu corpo livre para o sexo. Livre, Senhor. E eu honro Jesus por essa vida da palavra em mim. Os meus filhos, irmãs, com a minha vida mundana, mais meu marido, nós atrapalhamos eles. Até os 10 anos. Danilo tinha 10, Daniela tinha 7 anos. Que nós devemos... quem tem criança, dá bastante atenção para a criança. Incentiva ela ao estudo, a ser gente, sabia? Não diminua seu filho perto das pessoas, perto de quem quer que seja. Porque isso eu tive dentro da minha casa, sabe? Foi deferido palavras de maldição sobre os meus filhos. E como que vai colher a perfeição, né? Mas quando eu conheci a palavra, para não irar os vossos filhos, eu comecei a louvar a Deus pela sabedoria dele no meu coração. Senhor, me dá sabedoria como mãe, para me aprender a tratar os meus filhos bem, por eles não trazer a sequela do que o pai já promoveu no coraçãozinho deles, Senhor. Me dá amor, muito amor para me amar eles como eles são. Para que eu possa ser respeitada, Senhor, por eles, como mãe. Porque eu era tratada por eles como uma qualquer, não era como mãe. Porque o pai falava, aqui nesta casa, quem manda sou eu. E quando o pai fala, assim a mãe não é nada. E eu fui para o meu quarto, falar com o Senhor, falar diretamente em espírito com Deus. E ele me deu uma sabedoria para me começar a amar meus filhos de uma forma assim, servindo eles, sem querer nada em troca. Então eu começava a agradá-los em pequenas coisas, grandes coisas, chamar, atrair eles para mim. E eu louvo a Deus, porque isso funcionou. Eles me destratavam, eu na mesma hora, filho, vem aqui, a mãe quer falar com você. Olha, sabia isso? Entendeu? A minha filha chegava da escola, e como foi na aula, filha? Tudo bem? Fez novas amiguinhas? Como está lá? Então Deus recuperou a minha vida familiar, sabe? Me atraiu o amor dos meus filhos. E a Daniela... cresceu ainda um tanto com a natureza de Adão. Enquanto a pessoa não abre o coração, a velha natureza está ali impregnada, né? Mas hoje ela já está abrindo o coração dela. Ela fala, mãezinha, eu te amo tanto. Eu amo você tanto. Isso é gratificante, irmãs. Ainda que o teu filho não vê o que você faça, não olhe, não cobre nada. Faça para o teu Deus, que está vendo. O teu Deus que te recompensa. Criar filhos é uma tarefa maravilhosa.
Você está criando para o maior, que é Deus. Você entrega teu filho na mão do que pode cuidar, do que pode dirigir. Daniela conheceu o mundo. Boates, namorou vários rapazes. E Deus pode cuidar da minha alma, porque eu quis que Ele cuidasse. Falei, Senhor, no momento que eu estou para estar preocupada, eu vou ficar só te agradecendo, porque o Senhor cuida da geração, do que está na tua justiça. E eu espero em ti. E louvo a Deus. Daniela vai fazer 19 anos. Hoje a Daniela é diferente. Eu não cobrei nada de Daniela. Eu agradeço a Deus pela pessoa do Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. O Danilo passou entre a vida e a morte num acidente há 1 ano e meio. Naquele momento difícil que ele passava, nós ficamos confiando num Deus que ressuscita os mortos. E é o Deus que salvou meu filho, gente. Aquele momento que era para estar em angústia, sem a presença do Senhor, eu estava em alegria. Eu não estou honrando a mim, que eu não sou nada, não. Mas eu continuei firme. As pessoas chegavam desesperadas naquele hospital e falavam, espera aí. Eu vim para encontrar uma mãe desesperada, eu vim dar apoio, mas você que está me apoiando nesse momento, meu Deus, eu vou embora para minha casa orar. Então, irmã, nós honramos o Deus que nós servimos nesses momentos. Não é em momentos de entrar em desespero, não. Deus falava, eu sou o Deus que ressuscita mortos. Ainda que os médicos falavam, esse menino tomou 3 bolsas de sangue. Não tem como ele tomar mais. E ele está branco igual a algodão. Não está com hemorragia. O que uma mãe pode entender? O seu filho está morrendo. Mas Deus que ressuscita os mortos, Ele é Deus de vida, de justiça, fidelidade. E eu preciso continuar crendo nesse Deus todos os dias. Eu preciso. E assim Deus faz em nossas vidas, irmãs. É louvando Ele. Não é correndo para Deus na necessidade só, não. Nos dias bons, regozijar nele. Na tristeza, regozija também. Se alegra. Louva-o. Porque o que Ele diz é real para nós. E assim eu e minha casa servimos ao Senhor. Estamos servindo e continuaremos até o fim. E eternamente, né? Obrigada, irmã Dalvina. Costuma-se ficar com aquela impressão, quando a gente faz uma reunião, de que casamento é só problema. Não, né? Não. Você que é solteira, lembra daquele probleminha que você tem lá com seu irmão, com sua irmã, com seu pai, com sua tia que vai lá incomodar com sua vida, com outra pessoa onde você trabalha. Todo lugar tem problema. Toda situação tem problema. O que importa é, se você é solteiro, seja solteiro para o Senhor. Se você é casado, seja casado para o Senhor. Não importa a sua situação. Seja para o Senhor. Né? Viva para o Senhor. Mas eu, particularmente, eu sempre falo isso e gosto sempre de falar, não é para convencer ninguém, não. É porque é a verdade. Eu gosto muito de ser casada. Eu amo quando meu marido faz massagens nos meus pés. Eu amo quando meu marido vai buscar alguma coisa para mim. E a minha casa tem 2 pavimentos. Não está cansada? Fica aí, eu vou lá embaixo e trago. Essas pequenas atenções que só marido faz. Só marido faz. São deliciosas. São os manjares que Deus cria para aqueles que lhe são fiéis. Não é mesmo? E é muito interessante você perceber quando um casamento é em Deus. Quando você casa, você é magrinha, toda bonitinha, não tem nem um pneuzinho, né? Aquele corpinho. Eu pesava 36 quilos quando eu casei. Eu tinha um corpo daquele, comia quase nada também, só tinha que ser magrinha, né? Depois a gente começa a engordar, né? Aí você fala, meu Deus, olha aqui como é que tá.
Aí ele chega, te abraça e fala, você está tão fofinha. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso, né? Chega para você e diz, ô tesourinho. Olha que delícia, te chama de tesouro, tesourinho. Minhas irmãs, a sabedoria em Deus é tudo. É tudo. E aí, quando um filho seu se forma, ele coloca lá no convite dele aquele agradecimento que todos colocam, e ele põe assim, a minha mãe, pelo apoio incondicional. Olha, isso enche o coração da gente. Porque filho tem que saber que ele esteja certo ou errado, ele pode contar com você. Se ele estiver certo, para apoiar. E se ele estiver errado, para contar com você para sair do buraco que ele entrou. Só Deus ensina isso. Só Deus ensina isso. E, na verdade, o casamento é como toda e qualquer outra situação. Você constrói em Deus. Você constrói. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E esse construir não é no outro, não. Quando a gente casa, a gente fala, pô, casar, né? Eu vou resolver minha vida. Não vai mesmo. Você só resolve sua vida porque você vai para Jesus. Então, o construir no casamento não é você olhar para seu marido e falar assim, hoje ele está melhorzinho, amanhã hoje ele está tão nervoso, ele precisava ser mais calmo. Olha, você precisa ter mais... Não. É você construir você em Jesus. Eu preciso ser mais calma, eu preciso ter mais autodomínio, eu preciso falar menos, eu preciso ter mais paciência com as pessoas. A construção é de você, é a sua construção. Porque se você muda, a sua casa muda. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é o homem sábio, é a mulher. Mas a tola a destrói. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento de uma comunhão tão agradável e tão verdadeira, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigada. Este material é produzido pelo Ministério Verdade Viva, Caixa Postal 51, CEP 30123-970, Belo Horizonte, Minas Gerais. Os telefones DDD 31 3482 1919, 3482 1879, 3482 7729. Endereço eletrônico minister@gold.com.br. O site na internet Verdade Viva, tudo junto, .org.br.